Pessoal, então esse vídeo sobre pisos, né? A gente vai colocar os pisos do projeto. Pisos vale tanto para os pisos acabados quanto para elementos estruturais, né? Tipo a laje estrutural a gente pode modelar como um piso, podemos modelar separadamente, podemos modelar como um elemento só. Mas os pisos, de um modo geral, a gente vai fazer eles, né, para poder modelá-los, a gente tem que estar numa vista em planta, que é onde a gente vai ter como desenhar o perímetro do piso. Então, estou aqui na planta do terceiro piso, né, terceiro pavimento, e aí está no menu arquitetura, tem a ferramenta de piso. Ele tem, né, esse piso estrutural, tem esse piso por face, que é por uma modelagem de massa, de estudo de massa, então é um recurso mais avançado, e esse piso arquitetônico, no final das contas, é o que eu uso como estrutural também. Só muda a composição dele. Então, nós vamos usar esse piso arquitetônico. Então, quando eu aciono o piso, né, diferente de paredes, ele abre esse menu de contexto aqui, ó. E aqui eu tenho as ferramentas para poder desenhar o perímetro do piso. E eu tenho na barra de propriedades aqui o seletor de tipos. Os tipos a gente vai criar de uma forma muito similar como a gente cria as paredes. Então eu vou entrar aqui, vou editar o tipo. E vou duplicar e renomear. Então, vou fazer um exemplo genérico aqui, ó, de uma laje com um piso de acabamento. Então, vou botar aqui 00, laje 10 centímetros, mais, sei lá, vou pôr um porcelanato, mais 5 centímetros. Então, laje com 10 centímetros, porcelanato com 5 centímetros. O nome sempre para fazer sentido de acordo com o que a gente vai colocar na estrutura. Então, a estrutura do piso aqui é bem similar à estrutura da parede. A diferença é que, em vez de lado externo e lado interno, eu vou ter o lado de cima e o lado de baixo. Então, aqui eu vou definir um material, né, da função da estrutura. Então, vou pegar aqui um concreto. Acho que eu já tinha um concreto aqui. Vou usar esse que já tinha. E vou inserir uma nova camada. Isso o programa permite que a gente faça dessa forma, né? E vou botar ela, como vai ser acabamento, eu vou pôr ela acima desse limite do núcleo que aparece aqui, ó. Então, o núcleo é a parte estrutural do piso. E aí, depois, acima disso, é acabamento. Eu poderia colocar acabamento abaixo também. Normalmente, eu trabalho, né, para projeto arquitetônico num nível até anteprojeto. A gente nem coloca o acabamento embaixo também não. Se for fazer um projeto muito detalhado em BIM, aí sim a gente põe todas as camadas. Então, normalmente, eu trabalho com uma camada de estrutura. Aí eu vou botar aqui a laje que tem 10 centímetros e um acabamento. Vou pegar aqui um porcelanato, acho que não tem. Vou pegar essa cerâmica aqui, vou duplicar e chamar ela de porcelanato. Só para... Então aqui, ó, ela já vai me dar uma paginação, já tem uma achura aqui definida, né? Eu peguei essa cerâmica porque aí já tem a paginação definida. Então, esse material que está definido aqui e essa aparência de padrão de superfície é o que vai aparecer para nós na planta, né? Porque é o que está mais acima, então é o que vai aparecer na planta. Tem que pôr uma espessura aqui de 5 centímetros. Então, de novo, igual na parede, a soma da espessura das camadas é o que dá a espessura total aqui. Então, ok, defini
a estrutura do piso, agora eu tenho que desenhar o perímetro. Então eu vou usar essas ferramentas de desenho para poder desenhar o perímetro do piso. Deixa eu pegar esse detalhe aqui, para a gente entender uma coisa. Normalmente, que essa casa isso não vai acontecer, mas eu quero explicar isso para vocês, porque é uma situação muito comum em outros projetos. Então aqui eu tenho uma parede que é de alvenaria, então eu vou fazer o piso pelo eixo da parede, vou fazer um retângulo direto pelo eixo da parede. E aí eu vou pegar essa área, né? Fiz o piso, ok, aparece aqui a achura. Se a gente pegar no corte C, já vai ter aqui, o piso que a gente criou, que eu acabei de criar. Se eu puser aqui no nível de detalhe médio, ele vai me mostrar aqui as duas camadas que eu criei. E aí o que acontece, que é muito comum de acontecer aí, Vocês estão vendo que aqui, a parede está começando no nível 0, a estrutura está mais embaixo. Se eu pegar uma fachada disso daqui, eu vou ver essa, eu quero ver esta fachada aqui. Onde que está? Eu vou ficar vendo essas linhas separadas aqui, mesmo que, no final das contas, a parede vai vir até na viga. Agora, o que é muito comum de acontecer, na verdade eu já fiz evitando isso, é essa parede, essa linha do piso está alinhada externamente. Deixa eu fazer ela de novo aqui, Se eu fizer ela pela face externa da parede, eu vou fazer aqui um piso, vai ficar aqui bonitinho, mas na hora que eu for olhar na fachada, que é a 2, né? Me perdi aqui. Está aqui, O piso vai ficar aparecendo na parede. Peraí, é aqui mesmo? Não, a fachada 4 que eu quero. Ele vai ficar acusando essa linha do piso, tá vendo? Aqui é a linha do piso e aqui é a linha da parede. Isso fica sobreposto aqui, fica muito esquisito. Então, quando vocês tiverem uma situação de alvenaria, façam o piso sempre recuado da parede, como eu fiz anteriormente. Né? Não faça ele faceando externamente, não. Ele pode ficar alinhado pelo eixo aqui, sem problema. Isso às vezes vai aparecer num corte desse jeito, mas acho que eu apaguei a viga que estava aqui. Depois a gente tem como tem um comando que é um join, isso desaparece e isso a gente consegue esconder alguns detalhes no corte. O corte a gente sempre tem que fazer umas correções porque fica sempre coisas sobrepostas assim, mas na fachada é mais chato. Então façam o piso sempre recuado. A gente poderia fazer esse piso também, Posso pegar ele aqui, poderia duplicar ele e fazer um aqui, só a laje. Aí seguir a mesma lógica da estrutura. Vou eliminar uma camada aqui, Então eu estou deixando só o concreto. Então eu estaria fazendo um piso que seria só o elemento, a parte estrutural do piso. Então eu estou modificando esse daqui. E aí eu faria o mesmo esquema que a gente fez com a viga. Eu colocaria um offset aqui para baixo, né, um deslocamento de -5, para ele ficar só com elemento estrutural. E depois a gente poderia fazer um piso só de acabamento, aí para poder fazer, né, cada cômodo da casa, cada cômodo dos ambientes que você for trabalhar, do projeto que você for trabalhar, ter um material de acabamento diferente. Mas a laje ser uma só. A laje normalmente é uma só e depois você tem acabamentos diferentes, né?
Então a gente poderia fazer dessa forma também. Ó. Eu tenho um piso que eu fiz aqui, que está aqui, que não dá para ver porque é tudo branco. E vou fazer um outro. Aqui eu vou duplicar de novo e vou fazer um outro que seria só de acabamento. E aí eu vou deixar, em vez só do osso, eu vou deixar só... Ele não deixa apagar a estrutura. Então tem que mandar ele para baixo e aí esse daqui eu apago. Vou deixar só o porcelanato. E aí, em vez de fazer entrando nas paredes, eu vou fazer faceando internamente, como se eu estivesse fazendo numa obra, né? A parede já está lá, eu vou só assentar a cerâmica. Então não vou conseguir enfiar a cerâmica por debaixo da parede. Então eu vou ter que fazer os contornos, eu vou ter que cortar o dente do pilar e tudo mais. Então isso é uma forma de modelar o piso. Então ficaria uma coisa assim, ó, eu tenho o piso estrutural e o piso de acabamento, teria que ajustar as achuras deles aqui, né? A parede também teria que ir até na estrutura, enfim. Então, eu acho bem útil fazer a modelagem separada dessa forma. Aí isso vai depender do caso a caso, do nível, do estágio que se tiver o projeto e tudo mais. Uma outra coisa genérica de modelagem de piso, que a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte, ó. Aqui a gente tem, nessa casa, por exemplo, tem um vazio. Então, se eu quiser fazer um piso, eu poderia fazer um piso aqui, ó, pegando um pedaço maior aqui, fazendo um perímetro qualquer, e aí eu quero fazer o vazio, eu posso fazer um outro perímetro interno. Então, ó, deixa eu isolar para vocês verem aqui, ó, eu fiz um perímetro externo e um outro perímetro interno. Quando eu faço dessa forma, ele vai entender que isso aqui é um buraco. Ele vai fazer um piso e vai deixar o buraco, ó. E aí, um último cuidado que vocês têm que tomar é que esse perímetro do piso, né, quando a gente está construindo, ele não pode ter uma situação que isso está aberto, dessa forma. Ó, se estiver aberto assim, o perímetro estiver aberto, ele não vai fechar, ele vai me dar esse aviso dizendo que eu tenho que fechar os ciclos. Eles não podem se cruzar, porque ele também vai me dar esse aviso, ele vai sempre informar isso. Então, eu só estou falando para vocês tomarem esse cuidado já de antemão. E eu não posso ter linhas sobrepostas, né, uma por cima da outra. Eu fiz uma linha por cima de uma outra que já existia. Mesmo que isso aqui tivesse arrematado certinho assim, ó, as linhas sobrepostas também não vão, ele também não vai aceitar. Então, tomando esses cuidados, vocês conseguem fazer aí, e usando esse esquema, ou fazendo uma estrutura independente, com um deslocamento para baixo, ou fazendo o piso com a estrutura e o acabamento, vocês conseguem modelar aí basicamente qualquer tipo de piso. Então, vou encerrar isso daqui. Então, genericamente é isso, né? Para fazer piso, não tem muita dificuldade, não. Criar o tipo e desenhar o perímetro. E aí o cuidado que vocês têm que ter normalmente é o que aparece na fachada. Então é isso.